Olá, seja bem-vindo ao estudo de hoje. Segundo alguns, depois de Jesus Cristo, Lutero seria o homem sobre quem maior número de livros já foram escritos. O que há de tão fascinante na vida desse homem? Qual foi o papel desempenhado por ele no grande movimento de reforma que assinalou o século XVI? Em nosso estudo de hoje, conheceremos um pouquinho mais a respeito de sua história. No dia 10 de novembro do ano 1483, aqui nessa casa, em Eisleben, condado de Mansfeld, nasceu Martinho Lutero, aquele que viria a ser o reformador da Alemanha. No dia 11 de novembro de 1483, no dia imediato ao seu nascimento, Lutero foi batizado nessa igreja de São Pedro e São Paulo, aqui em Eisleben, e recebeu o nome de Martinho porque o santo do dia para a igreja era São Martinho. Lutero frequentou a escola até os 14 anos. Seu pai, orgulhoso da inteligência do filho, o mandou para Magdeburg e depois Eisenach, onde já tinham familiares que poderiam ajudar na educação do garoto. Mas como os familiares também eram pobres, Lutero, a exemplo de seus amigos, teve que cantar de porta em porta para ganhar o seu sustento. Lutero possuía uma bela voz, e isso agradou uma senhora da cidade, chamada Úrsula Cotta. Depois de um tempo, ela e seu esposo, Conrado Cotta, receberam Lutero em casa. E enquanto ele esteve em Eisenach, ajudaram em seus estudos. Ele fez progresso na oratória, línguas antigas e poesia. Em abril de 1501, o pai de Lutero o enviou para esta universidade, aqui em Erfurt, para estudar Direito. E esta era a mais famosa universidade da Alemanha. Aqui ele estudou Ciências Naturais, História, Direito, Filosofia e Astronomia. Em 1505, junto com outros 16 candidatos, ele prestou um curso para mestrado, ficando em segundo lugar. Lutero foi passar alguns dias na casa de seus pais em Mansfeld. No dia 2 de julho de 1505, quando ele voltava de Mansfeld para Erfurt, por essa estrada, desabou um grande temporal. Os raios cortavam o céu e um raio lançou por terra. E ele fez um voto a Santa Ana, que era padroeira dos trabalhadores de Minas, que se ele sobrevivesse, ele se tornaria um monge. Essa pedra assinala que essa experiência ocorreu nessa região. Passada a tempestade, Lutero se levantou sem ter sofrido nenhum ferimento. E assim, no dia 17 de julho de 1505, ele veio para esse mosteiro agostiniano dos eremitas para cumprir o seu voto. Seus amigos disseram que ele voltasse atrás na sua decisão. Ele também sabia da decepção que causaria a seus pais por abandonar o curso de Direito. Mas, aqui nesse mosteiro, ele esperava encontrar paz para o seu coração.
Pastor Tim, qual foi a experiência que Lutero teve aqui nesse mosteiro? Lutero ficou nesse mosteiro de 1505 a 1511, com exceção de um ano que ele esteve em Wittenberg, entre 1508 e 1509. Aqui ele buscou paz de espírito para sua alma. Ele fazia penitências, jejuns e outras formas de autoflagelação, na tentativa de encontrar a paz espiritual que ele tanto desejava. Ele encontrou em Johann Staupitz um grande amigo. Ele era o superior da ordem dos agostinianos e Lutero se confessava por vezes com Staupitz. Mas a reação de Staupitz era: você está confessando pecados tão simples, tão insignificantes. Você não incorreu em adultério, não era tentado por mulheres ou outros problemas dessa natureza? E ele dizia: mas eu não encontro paz de espírito. Eu não encontro paz. E Staupitz chamou a sua atenção para o Evangelho da graça de Deus. Esse homem, um católico fervoroso, teve uma influência muito significativa na vida de Lutero. Além disso, foi na biblioteca desse mosteiro que Lutero encontrou também o primeiro exemplar da Bíblia latina. Ele olhou a Bíblia e ficou emocionado em ver pela primeira vez uma Bíblia completa. E ele sonhava em um dia receber um exemplar dessa Bíblia, não imaginando na época que ele se tornaria o mais importante tradutor da Bíblia à língua alemã. Além disso, em uma ocasião importante também Lutero teve certa influência do que se chama Devotio Moderna, ou seja, os irmãos da fé comum. Eles eram de origem holandesa e eles tinham apego à palavra de Deus. E eu creio que aqui começou o grande desejo dele de se dedicar ao estudo e à compreensão da palavra de Deus. Agora, um ponto muito importante é que após ter sido ordenado como sacerdote no início de abril de 1507, Lutero celebrou aqui na igreja, ao lado do mosteiro, a sua primeira missa, no dia 2 de maio de 1507. Ele diz que no momento em que ele estava lá, o seu pai com mais 20 pessoas haviam vindo aqui para assistir à missa, provenientes de Mansfeld, e ele celebrando a missa, dizendo as palavras diretamente a Deus, sem um mediador, que ele estaria sacrificando o próprio Deus, Filho. Ele disse que ficou tão aterrorizado que dava vontade de largar todos os emblemas e sair correndo como um fugitivo, por se sentir indigno de ressacrificar o Filho de Deus. Mas eu creio que essas experiências traumáticas aqui prepararam o espírito e o coração de Lutero para a experiência espiritual, da compreensão da justificação pela fé e da graça salvadora de Deus que ele teria posteriormente. Na providência de Deus, Lutero foi levado a visitar Roma. Afinal, contemplou à distância a cidade das 7 colinas. Com profunda emoção, prostrou-se ao solo, exclamando: Santa Roma, eu te saúdo. Por um decreto recente, fora prometido pelo Papa certa indulgência a todos que subissem de joelhos a escada de Pilatos, que se diz ter sido descida por nosso Salvador ao sair do tribunal romano e miraculosamente transportada de Jerusalém para Roma. Lutero estava certo dia subindo devotadamente esses degraus, quando de súbito uma voz, semelhante a trovão, pareceu dizer-lhe: o justo viverá da fé. Ergueu-se de um salto e saiu apressadamente do lugar, envergonhado e horrorizado. Desde aquele tempo, viu mais claramente do que nunca o engano de se confiar nas obras humanas para a salvação e a necessidade de fé constante nos méritos de Cristo. Depois de voltar de Roma, Lutero recebeu da Universidade de Wittenberg o grau de doutor em teologia. A Igreja de Roma negociava com a graça de Deus.
com a alegação de levantar fundos para a ereção da igreja de São Pedro em Roma, publicamente se ofereciam à venda indulgências por autorização do Papa. Já Lutero expunha o caráter ofensivo do pecado, ensinando ser impossível ao homem, por suas próprias obras, diminuir as culpas ou fugir do castigo. Lutero tornou claras e populares suas ideias quando escreveu suas 95 teses contra a venda de indulgências. E foi aqui, na porta dessa igreja, que no dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero afixou as suas 95 teses. Pastor, por que ele fez isso? A história é interessante e cheia de detalhes, mas resumindo, havia um indivíduo chamado Albrecht von Brandenburg. Ele já era bispo de Magdeburgo. E ele conseguiu a oportunidade de comprar também o arcebispado de Mainz. Mas ele não tinha dinheiro para pagar Roma por esse ofício, porque Roma exigia um preço bem elevado. Então ele conseguiu em Augsburg, junto à família Fruga, que era muito rica, um empréstimo. Só que ele deveria pagar de volta esse empréstimo feito. Consequentemente, ele conseguiu um eloquente vendedor de indulgências chamado Johann Tetzel. E esse Johann Tetzel andava pela região vendendo indulgências e com o lucro conseguido ajudaria, logicamente, a Albrecht von Brandenburg de conseguir os recursos para pagar o seu novo arcebispado. Quando esse Tetzel veio não muito distante dessa região aqui, pessoas compraram as indulgências. E Martinho Lutero, tentando levar as pessoas que escutavam os seus sermões a uma vida moral, espiritual mais elevada, esses ébrios e indivíduos com uma vida moral baixa diziam: não, eu não preciso mudar a minha vida porque em realidade eu já tenho uma indulgência que eu comprei de Tetzel. E aí ele percebeu a dificuldade que havia. No dia 1º de novembro de 1517, muitas pessoas viriam aqui para Wittenberg para ver as relíquias que existiam aqui. E no dia anterior a essa visita, porque muitas pessoas viriam, Lutero decidiu afixar as suas famosas 95 teses contra o tráfico das indulgências. Algumas pessoas dizem que são teses sobre justificação pela fé. Não, é contra o tráfico de indulgências. Mal foram afixadas em Wittenberg, as teses ecoaram por toda a Alemanha, despertando a nação da inércia e fazendo estremecer na base o velho edifício de Roma. Escritas originalmente em latim, foram traduzidas para o alemão, holandês e espanhol. Uma cópia foi entregue ao Papa por Albert von Brandenburg e a crise explodiu. Por causa da posição defendida por Lutero em suas 95 teses, ele recebeu a intimação para comparecer a Roma, a fim de responder pela acusação de heresia. A ordem encheu de terror seus amigos. Sabiam perfeitamente o perigo que o ameaçava. A corrupta cidade de Roma, já embriagada com o sangue de muitos mártires, poderia fazer mais um. Os amigos de Lutero protestaram contra sua ida a Roma e requereram fosse ele interrogado na Alemanha. Augsburg foi a cidade determinada para o local do processo. Para aqui, Lutero veio a pé. Seus amigos orientaram:
Lutero, não vá. A intenção era prendê-lo e matá-lo. Mas a sua resposta foi: aquele que deve estar disposto a pregar Cristo para o mundo, deve estar pronto para a morte a qualquer momento. A notícia da chegada de Lutero aqui, a Augsburg, trouxe grande satisfação aos representantes do Papa. Eles queriam que Lutero se submetesse e cedesse em todos os pontos sem argumentação. Mas Lutero argumentou: mostre-me aonde está o meu erro e eu voltarei atrás. Uma comitiva fora designada para constranger Lutero com relação à sua posição, caso ele permanecesse firme. A comitiva deveria prescrever da Alemanha, banir, amaldiçoar e excomungar todos que estivessem ligados a ele. Os inimigos de Lutero fizeram tudo para que ele voltasse atrás e finalmente o ameaçaram dizendo que ele deveria então se retirar ou seria levado a Roma. Silenciosamente, Lutero então saiu do recinto. Naquela mesma noite, aconselhado por alguns amigos, ele tomou um cavalo e fugiu aqui de Augsburg. Quando os inimigos de Lutero menos perceberam, ele já estava fora da cidade e a salvo. Como um pássaro, havia fugido da armadilha dos seus inimigos. Esta é a igreja principal aqui de Wittenberg, onde Lutero pregou inúmeras vezes. Daquele lugar, Lutero pregou sermões poderosos sobre temas bíblicos, sobre Salmos, sobre Romanos, sobre Gálatas, e a luz do Evangelho se difundiu aqui de Wittenberg para toda a Alemanha e para muitos outros países. Os seus sermões tinham uma vitalidade, porque Lutero tinha uma preocupação muito grande. Como pode o pecador injusto, indigno, morto em delitos e pecados, se tornar aceitável diante de Deus? E ele compreendeu que isso só poderia ser possível através da graça de Deus. A justiça de que fala a Epístola aos Romanos não é o conceito tradicional, o conceito de dar a cada um o que ele merece. E sim, é uma justiça salvífica. Deus, sendo justo, ao mesmo tempo, por sua graça, consegue justificar o pecador e desta forma torná-lo aceitável diante de Deus. Lutero chega a dizer que quando ele compreendeu essa verdade de que a justiça de Romanos é a justiça salvífica e não punitiva meramente, aquilo foi para ele como abrir os portões do paraíso. E ele teve um novo vislumbre, uma nova compreensão do que representa o Evangelho da graça de Deus.
Estamos aqui no local do antigo mosteiro de Wittenberg, onde Lutero foi monge, professor da universidade e se hospedava nesse local. Além disso, depois de casado com Catarina von Bora, ele continuou residindo nesse mesmo local. É interessante que, com o surgimento da Reforma aqui em Wittenberg e o trabalho de Lutero e seus demais companheiros, os conventos e mosteiros foram abertos e as freiras encorajadas a casar. Uma por uma delas casava. Mas Catarina von Bora não aceitava casamento. Havia uma proposta para alguém, não casava, e outra também não. E finalmente Lutero descobriu que ela gostava realmente dele. Lutero respondeu que, em realidade, ele não tinha nenhuma intenção de casar, porque ele era um indivíduo já com problemas com a Igreja Católica, excomungado, sujeito a morrer a qualquer momento. Finalmente, ele consentiu, ela disse, não há problema. E então, no dia 6 de junho de 1525, os dois casaram e, posteriormente, então, houve até a celebração naquele mesmo mês da festa de casamento. O casal teve 6 filhos, sendo 3 homens e 3 mulheres. E eles viveram aqui nesse local até o final da vida de Lutero. Esta é a igreja de Santo André. Nessa igreja, Lutero fez os últimos sermões da sua vida. Esta igreja é muito importante pelo fato de Lutero ter passado seus últimos dias aqui. Ele chegou para ajudar a resolver um problema no condato local, onde haviam desavenças eclesiásticas e educacionais. Ele chegou aqui no dia 28 de janeiro de 1546. E aqui ele esteve tentando ajudar a resolver os problemas, mas ele já se sentia um pouco fraco. Mas o importante dessa igreja é que ele pregou do púlpito no qual nós iremos agora. Aqui desse púlpito no qual nos encontramos, Lutero pregou seus 4 últimos sermões. Isto foi a culminância de uma carreira como pregador por décadas. Os sermões de Lutero contribuíram significativamente para mudar a história do cristianismo e do próprio mundo. Próximo da sepultura de Lutero, temos a sepultura do Dr. Philipp Melanchthon, o mais importante amigo e colaborador de Lutero na Reforma aqui na Alemanha. Ele faleceu no dia 19 de abril de 1560, deixando um legado muito importante para o cristianismo. Foi ele o que redatou e apresentou em Augsburg a famosa Confissão de Augsburg. Esse foi um grande colaborador de Lutero, mas o grande homem da Reforma aqui na Alemanha foi, sem dúvida, Martinho Lutero. Vamos até a sepultura dele. Nós estamos aqui diante da sepultura de
Martim Lutero, que faleceu em sua cidade natal, Eisleben, no dia 18 de fevereiro de 1546. E o seu corpo foi trazido aqui para Wittenberg, e aqui se encontra a sepultura desse grande herói da Reforma do 16º século. De tempos em tempos, Deus levanta homens extraordinários para levar avante a sua obra. Martim Lutero é um claro exemplo disso. Alguém que dedicou a sua vida em prol da verdade que descobrira na palavra de Deus. Que possamos hoje imitar o exemplo desse homem e de tantos outros, que sendo fiéis à Bíblia Sagrada, foram pessoas preciosas com a mensagem do seu tempo e assim levaram avante a obra de Deus. A minha decisão é: depois de compreender como Deus usou a Martinho Lutero para uma obra extraordinária, desejo me colocar à disposição do Senhor para que Ele efetue sua obra através da minha vida. Também quero dedicar meus dons e talentos para levar as verdades do Evangelho àqueles que não o conhecem. Se esta é a sua decisão, ore comigo agora. Bondoso Deus e Pai, obrigado pelo exemplo que nós temos em Martim Lutero, de pessoas fiéis à Tua palavra e que estavam dispostas a dar sua vida por amor à verdade. Que hoje nós possamos também ter o desejo de sermos instrumentos Teus para a proclamação do Evangelho eterno de Jesus Cristo. E é em nome dele que nós te oramos. Amém. A vida de Lutero é um exemplo extraordinário para os cristãos modernos. Através desse servo de Deus, um homem humilde e fiel, o mundo foi abalado com a verdade do Evangelho. Em nosso próximo encontro, aprenderemos sobre como a fixação das 95 teses contra a venda de indulgências na porta do castelo de Wittenberg daria início à Reforma Protestante na Alemanha. Que Deus o abençoe e até lá.